Olha, rapaz, que legal. Bom, é um momento cultural, né? Eu acho que ele vai aproveitar bastante. Até porque o pai também é geógrafo, né? E aí eu gostaria também de aproveitar esse momento, né, pessoal? E em nome da geografia, e o Carlos Henrique também deve já estar sabendo a morte da geógrafa lá em Fortaleza, um momento muito triste, né? Eu não vou adentrar muito nesse assunto porque realmente é muito triste, mas eu lamento profundamente esse mundo difícil que nós vivemos, né, pessoal? Violência, muita violência, Sobral do mesmo jeito, né? Não soube, né, Carlos Henrique? Então, ela acabou reagindo a um assalto e ela acabou morrendo na hora, tá certo? Então, é com grande pesar que eu falo disso, né, no início dessa aula. Mas vamos lá, passando à frente, né? Bem, pessoal, continuando aí o assunto da última aula, a posição do Brasil na economia mundial, tá certo? De antemão, eu já gostaria de dizer que o Brasil, né, não tem uma grande força, né, na economia mundial, por ainda se tratar de uma economia mais voltada para a agropecuária, né? Então, o que move, em grande parte, a economia do Brasil é o agronegócio. Mesmo sendo uma atividade cheia de polêmicas e cheio de irregularidades, porque o agronegócio brasileiro geralmente está envolvido com conflitos territoriais e com o uso de agrotóxicos, né? Altamente danoso para o meio ambiente. Então, nós sabemos de todos os problemas que existem para o agronegócio, mas esses problemas existem porque existe também a necessidade de lucrar. Então, quando há uma necessidade de ganhar dinheiro, de lucrar, o homem ele não vê barreiras, né? Ele não vê limites de ganhar dinheiro, né? Então, vocês sabem muito bem que para as empresas proteger o meio ambiente não dá dinheiro, não dá dinheiro. Então, muitas vezes essas atividades agrícolas, elas são nocivas e perigosas para o equilíbrio ambiental, tá bom? Mas o Brasil, na economia mundial, ainda não tem uma grande relevância, né? Então, a economia brasileira encontra-se baseada no setor industrial, gerando empregos, principalmente no setor do comércio e prestação de serviços. A terceirização é essa concentração de pessoas no setor terciário, levando à hipertrofia desse setor. Então, ainda o Brasil está muito mais voltado para esse setor industrial, tá certo? Então, emprega muita gente, mas essa é uma característica de economia muito atrasada. Por quê? Porque os países mais desenvolvidos já estão investindo mais maciçamente em educação e em serviços em geral. Aliás, em serviços que, podemos dizer, necessita de qualificação, tá certo? Em serviços mais avançados, tá certo? Então, enquanto que o Brasil ainda está caracterizado numa economia industrializada, né, onde boa parte dos empregos se concentra nesse setor, os países mais desenvolvidos já têm uma economia mais voltada para setores onde necessita de uma qualificação profissional, não é? Como, por exemplo, no Japão, você sabe que no Japão, boa parte dos japoneses, eles têm uma alta qualificação, então no Japão existe um grande número de advogados, grande número de médicos, né? Por outro lado, tem poucos agricultores, poucos mineradores, né? Poucos pecuaristas. Então, assim, você tem uma balança descontrolada nesse caso, né? Enquanto que o Brasil já necessita de profissionais qualificados para assumir hospitais, para assumir empresas em geral, para assumir escola,
né, para assumir serviços mais qualificados e mais técnicos, no Japão você já tem uma grande quantidade disso. É por isso que, de tempos em tempos, o Japão contrata pessoas de outros países, de países menos desenvolvidos, aliás, de terceiro mundo, como o Brasil. Então, o Japão contrata pessoas para trabalhar no campo lá e paga bem. Então, por que o Japão faz isso? Porque não tem trabalhadores, né? Porque trabalhadores do campo para estarem no meio rural. Então, veja a diferença econômica entre o Japão e o Brasil, certo? Enquanto que o Brasil necessita de mais médicos, necessita de mais professores, necessita de um número de trabalhadores mais qualificados, países mais desenvolvidos vai necessitar mais de quê? Trabalhadores rurais, campesinatos, né? Trabalhadores menos qualificados. Então, existe uma dificuldade de emprego nos setores primário e secundário, maior do que em relação ao terciário. Aliás, fazendo aí a frase, a dificuldade de emprego nos setores primário e secundário é maior em relação ao setor terciário, certo? Então, o primário e o secundário vai passar por um problema relacionado à industrialização e à maquinização, certo? Então, é muito mais comum você observar o crescimento do desemprego no setor primário e secundário do que no setor terciário. Porque basta você introduzir mais tecnologia, né, mais maquinizações no setor primário e secundário para você gerar uma grande quantidade de desempregados, né? E isso leva o país a um declínio econômico. Isso é perda de dinheiro, né? Então, você pergunta, ora, por que o Brasil não cresce tanto? O Brasil cresce 1% graças à sua produção agropecuária, mas poderia crescer muito mais se focasse na qualificação das pessoas. Então, a saída está na qualificação das pessoas para que essas pessoas possam assumir trabalhos no setor terciário, que é o setor de serviços em geral. Então, existem muitos serviços que estão aí desocupados porque não tem profissionais gabaritados, profissionais formados, né, qualificados para assumir, certo? Então, todo mundo sabe que a saída para o desenvolvimento econômico está ligado à qualificação das pessoas. Eu posso dar um exemplo aqui dos países dos tigres asiáticos. Eles perceberam que essa máxima é verdadeira. Então, o que é que eles fizeram? Dos anos 90 para cá, investiram maciçamente na educação profissional, né? Na qualificação técnica e na qualificação trabalhista, né, das pessoas. Isso fez com que as empresas crescessem, né, e o país se desenvolvesse. Quanto mais qualificado você melhores condições de emprego e trabalho você poderá ter, tá certo? E quanto melhores condições de emprego e trabalho você vai ter, mais dinheiro você vai ter, e você vai poder pagar a previdência daqueles que vão estar já aposentados, né? E isso resolve até a previdência social, tá bom? Então, tudo está ligado à qualificação das pessoas, certo? Então, já você imagina aí quem trabalha no campo, na indústria, né? E recebe a notícia que vai ter uma mudança, né, repentina dos modos de trabalho, você vai ser impactado diretamente. Então, em 2008, pessoal, houve uma crise tremenda, né, de repercussão mundial que afetou o Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, né, e isso fez com que diminuísse as exportações brasileiras.
Então, os Estados Unidos acabou chegando em uma crise, né, muito mais relacionada ao setor imobiliário, certo? Então, era uma crise relacionada à compra e venda de casas, né, de imóveis, tá bom? Então, durante muito tempo nos Estados Unidos, cresceu o número de inadimplentes, de devedores, os bancos começaram a quebrar, o país começou a ficar sem dinheiro, então foi uma situação em cascata, né? Então, claro que os Estados Unidos entrando em crise, isso iria impactar diretamente na economia brasileira. Por quê? Porque os Estados Unidos é, sim, um verdadeiro comprador, um verdadeiro parceiro econômico do Brasil, certo? Então, os Estados Unidos diminuindo as suas compras, né, dos produtos brasileiros, a nossa economia tende a cair drasticamente, certo? Isso só mostra como a economia mundial ela está totalmente interconectada, né? Não podemos dizer, numa dinâmica conjunta. Não existe, eu já cheguei a falar para vocês a respeito disso, não existe uma economia independente, né? Quando nós falamos de economia, nós falamos da interdependência entre os países, tá bom? Porque existe hoje em dia acordos multilaterais, acordos econômicos de variadas naturezas. Então, o Brasil necessita ampliar suas negociações no mercado externo para poder crescer como economia, tá certo? Qual é o grande problema, né, da vez? É porque o Brasil foca muito mais no mercado externo e deixa de lado, dá as costas, finge que não existe os problemas mais internos, certo? Então, quais seriam as características dessa globalização econômica? Certo? Uma globalização pautada principalmente na produção e no consumo, né, acelerado por conta da tecnologia. O primeiro pilar dessa globalização está o capital e a tecnologia. Então, o capital, hoje, ele tem uma função diferente, certo? Qual seria a característica desse capital? É um capital, né, que você pode considerar como digitalizado, ou um capital digital, tá certo? Vamos entender que a tecnologia avançou de uma forma que você não necessita mais do dinheiro físico. Antigamente, todo mundo utilizava o dinheiro físico, a cédula, as moedas, tá certo? Hoje, com o avanço da tecnologia, você, com o seu cartãozinho, né, do banco, você passa ali na maquininha e você evita da troca de dinheiro, né, troca de cédulas e moedas. Isso é um avanço, certo? E para o país é muito bom, porque um país como o Brasil gasta bilhões e bilhões por ano só na confecção de moedas e cédulas, né? Aí você diz, e por que o Brasil já não fez isso? Porque boa parte da população do Brasil ainda não tem uma conta bancária. Então, a conta bancária ainda é uma realidade de uma pequena parte da população, certo? E grande parte da população ainda vive no dinheiro vivo, né? Na espécie mesmo, tá bom? Mas a tecnologia vai fazer com que esse capital esteja aí circulando a todo momento, tá bom? Então, vamos imaginar que um de vocês aqui tenha R$1.000 no banco, R$1.000 lá na sua conta, tá bom? Vamos imaginar. Você não vai tirar esses R$1.000, você vai deixar aqueles R$1.000, tá certo? Só que o engraçado é porque aqueles R$1.000, na verdade, ele não está ali, né? Ele está circulando, esses R$1.000 está circulando. O que você está vendo ali na tela do caixa eletrônico é apenas um número. É apenas um número, é apenas R$1.000. Se você tiver mais dinheiro, vamos dizer, se você tiver
10 mil, vamos botar aqui 50 mil reais no banco. Se você tiver 50 mil reais no banco, e se você quiser tirar esses 50 mil reais de uma vez, você não vai conseguir. Ah, não vai conseguir por causa das regras do banco? Também, mas você também não vai conseguir porque esses 50 mil está sendo utilizado mundialmente em várias transações, negociações financeiras. Então, você tem o dinheiro ali, mas, na verdade, ele não está ali. Ele está em constante movimento. Ele está sendo utilizado. Por isso que existe cada vez mais o incentivo das pessoas utilizarem o dinheiro chamado digitalizado. Tá certo? Então, aí está a tecnologia a fim de mudar a forma como a economia ela é processada hoje. Por isso que nós temos uma globalização realmente tecnológica e globalizada, né? A Paula está perguntando, bancos digitais, né, tio? Exato, bancos digitais. Então, hoje você tem o Pix, que facilita a compra, o pagamento. Você tem os bancos digitais, como a Pamela está falando aí, que facilitam as transações financeiras, as compras, as vendas, né? Os pagamentos, tá bom? Então, hoje, você tem que entender que se você tiver 40 mil num banco, você só tem um número, 40 mil. Você não tem uns 40 mil. Porque se você quiser tirar aquilo dali, você vai ter que chegar lá no gerente, dizer que quer tirar aquele dinheiro e tudo mais, explicar. E aí o gerente vai avaliar e tudo mais. Então, dependendo da situação, claro, e também dependendo da quantidade de dinheiro. Dependendo da quantidade de dinheiro, dependendo da situação. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é justamente desse dinheiro digitalizado, esse dinheiro digital, certo? Outra coisa é o consumo, né? Cada vez mais, pessoal, nós estamos consumindo. E a gente observa como boa parte daquilo que a gente consome é de materiais que a gente não precisa, certo? Vai desde bens de consumo, né? Até bens duráveis, tá bom? Quer dizer, vai desde alimentos até eletrodomésticos, automóveis. Então, nós cada vez mais estamos consumindo, e eu já cheguei a falar sobre isso em outras aulas, que a ideia de consumir mais está na ideia de se mostrar para a sociedade, né? Você quer ter para ser. Né? Então, existe uma máxima na sociedade de que você só é se você ter. Tá certo? E isso vale para muitas coisas. Então, o consumo está num grande problema e que afeta muita gente. Então, você pode ver uma situação de uma adolescente, de uma menina que vai para uma festa, aí ela diz assim, mãe, eu vou para uma festa. Aí a mãe diz assim, tudo bem. Aí ela diz, mas eu não tenho roupa para ir para a festa. Aí a mãe dela abre o guarda-roupa, abre as portas do guarda-roupa, ó, você tem 15 peças de roupa. Você tem várias roupas. Aí ela diz assim, mas são todas usadas, eu já usei todas elas, já foram estreadas, eu quero uma roupa nova. Qual é a necessidade aí no caso? Né? De ter a roupa nova, entendeu? É para mostrar, né? É para ser, entendeu? Outra coisa é como a televisão, ela fica embutindo na sua cabeça o que você tem que comer, como você tem que se vestir, como você tem que falar. E isso embutido na cabeça das pessoas, as pessoas pegam isso como se fosse regra. Entendeu? Pega isso como se fosse algo... se você não seguir isso, você é um maldito. A Cíntia está falando aqui. Gastamos demais com coisas desnecessárias. A Pamela está falando aqui, 15 é pouco, tio. Existe até um vídeo na internet de uma mãe reclamando aí com problemas financeiros, né? E diz que a filha dela, a calça da filha dela,
Aliás, uma calça de uma adolescente, não é por nada não, mas é uns R$ 300. Eu não sei que calça é essa. A calça de uma adolescente é uns R$ 300. E daí você tira, tá certo? Os meninos a todo momento estão o quê? Vendo as camisas de time, os produtos da Nike, da Adidas, as marcas estão aí. Você, mesmo que você vá lá no camelô, e aí o camelô, olha aqui, ó, tem aqui uma camisa da Lacoste, é a camisa do jacaré, falsificada, é R$ 20. Se você fosse comprar uma camisa da Lacoste original, seria muito caro. Aí o cara pensa, é camisa da Lacoste falsificada, eu vou comprar. Por que eu vou comprar? Porque tá ali a marca, e todo mundo tá usando essa marca. Então, todo mundo segue essa moda. Todo mundo segue uma ideia, né, de seguir uma marca. Né? Então, pessoal, a globalização vai embutindo na cabeça das pessoas que você tem que ser parte de um grupo. E para você fazer parte de um grupo, você tem que ser igual a eles. Você não pode ser diferente. Se você for diferente, você vai ser excluído e você é um pobre coitado. Você tem que fazer parte desse grupo. A globalização acaba desprezando e destruindo as diferenças. Nós somos diferentes, nós nos vestimos diferentes, pensamos diferente, mas para a globalização, isso não é bom. Por que não é bom? A diferença, porque não gera dinheiro. Já imaginou uma indústria que produz uma certa camisa? Todo mundo tem que comprar aquela camisa. Mas se todo mundo for diferente, pensar diferente, o número de vendas vai diminuir. Vai cair o número de vendas. Porque eu posso não gostar, eu não vou comprar. A Pamela vai gostar, ela vai comprar. O Gabriel vai gostar, ele vai comprar. Mas a Dávila, boa tarde, Dávila, a Dávila já não vai gostar. Porque ela não gosta daquela camisa e ela não vai comprar. Então, a ideia da globalização é, primeiro, embutir na sua cabeça que você tem que ser igual aos outros. Tem que fazer parte da sociedade fechada. E se você não fazer parte, você é um maldito. Aqui tem alguns comentários, né? A Pamela diz assim, se o zíper for banhado a ouro, né? R$ 300 só se for, né, Pamela? A Maria Clara, ela ainda diz que está com 8 anos que recebe Bolsa Família. Pois é. O Gabriel ri, Maria Clara, e ainda não deu para comprar a calça. Aí o Gabriel, eu acho que a filha dela tem 3 metros de perna para ser esse preço. Pois é. Ou então matou uma onça, né, Gabriel, para fazer uma calça de oncinha. E a Pamela, o problema é a qualidade. As pessoas são atraídas pelo que é mais caro, acreditando que a qualidade é alta. Verdade, Pamela. E aí, eu volto a chamar a atenção da questão econômica, né? Certo? Então, para lucrar, é preciso todo mundo comprar. É simples. Mas como é que eu faço todo mundo... como é que eu faço para que todo mundo compre meu produto? Não todo mundo, mas quase todo mundo. Eu vou investir em propaganda. Eu vou investir no marketing. E aí eu contrato um ator de televisão, uma celebridade, e aí a celebridade passa lá, divulgação, comerciais, o cara chega lá no comercial, o comercial do desodorante, né? Eu uso o desodorante tal, né? Ele é muito bom. Aí o cara começa a passar lá o desodorante, use o desodorante tal. Como o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo, eu uso o shampoo Clear. Eu uso o shampoo Clear. Uso o shampoo Clear. Você já imaginou? Será que o Cristiano Ronaldo realmente utiliza o shampoo Clear? Eu acho meio difícil. Eu acho que ele não usa o shampoo Clear, não. Que o Clear você encontra em qualquer bodega por aí. O Cristiano Ronaldo utiliza coisa muito mais cara, muito mais sofisticada. Ele não usa isso. Mas ele está ganhando dinheiro para esse comercial.
E aí, os fãs do Cristiano Ronaldo vão passar a utilizar o Clear, porque o ídolo deles utiliza o Clear, tá certo? E aí os negócios vão alavancando, né? E é verdade. Aqui a Pamela fala, usa também a ferramenta, o Instagram, para fazer divulgação, cria um perfil com o nome da loja. Verdade, o Instagram é um meio, é um trabalho hoje em dia. É um veículo de trabalho. Quem sabe utilizar o Instagram de forma inteligente para gerar renda para si, já sabe como é que funciona o mundo hoje, certo? Eu conheço muita gente que está investindo no Instagram e está ganhando uma grana boa, certo? Com divulgação. O Gabriel fala aqui também, ele banha o cachorro dele com Clear. Luiz Eduardo, ganha muito só para mostrar o produto. Exatamente, ganha bastante. E eles não têm uma preocupação com a reputação do produto. Eles não se preocupam com a reputação, tá bom? Como, por exemplo, há uns anos atrás, um ator chamado Fábio, acho que é Fábio Assunção, não, é um ator que fez a novela Rei do Gado. Fagundes, Antônio Fagundes, eu acho. O Antônio Fagundes, ele fez um comercial de carne, né? Só que a empresa, ela estava envolvida com corrupções, com esquemas de corrupções. É o Rei do Gado, né, Cíntia? O Fagundes lá. E aí ele fez o comercial, ganhou dinheiro para isso, mas você pergunta, será que ele está preocupado que a empresa que ele fez o comercial está envolvido com esquemas corruptivos? Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com dinheiro. E aí, claro, que tudo isso é a fim de vender mais. Tá? Pois é, o Carlos Henrique está falando aqui, ó, a música Terceira Pessoa do Plural, Engenheiros do Havaí. Corrida para vender os carros, pneus, cerveja e gasolina. Cabeça para usar boné. E professar fé de quem patrocina. Verdade, pessoal. Nós estamos a todo momento, para onde você pode enxergar, sendo abarrotado de compre isso, use aquilo, siga isso. Você pode fazer o teste andando pelas ruas. A quantidade de coisas que te impõem um consumo, te impõem seguir um padrão, tá certo? Então, vamos lá. A nova conjuntura internacional não atinge apenas as economias, mas também as pessoas, né? As pessoas, elas são afetadas pela elevada concorrência, substituição do trabalho humano por máquinas e pela desigualdade social, fazendo com que cresça o número de pessoas em situação de miséria. Então, pessoal, nós estamos numa sociedade de alta concorrência. Não dá para você dizer assim, mas a sociedade poderia ser mais solidária. Não, mas existe a concorrência cada vez maior. Por quê? Porque o número de empregos vem diminuindo no setor primário e secundário por conta da maquinização, né, do avanço tecnológico, tá certo? E isso vai gerar desigualdade social. A gente pode observar em muitos lugares no Brasil as pessoas sem direitos, sem os seus direitos de ter uma educação de qualidade, um processo formativo, um processo de qualificação profissional. Então, são pessoas que vão continuar tendo uma vida mais precária, tá certo? E isso aumenta a desigualdade social. A desigualdade social está totalmente relacionada com o nível, né, de crescimento dessas pessoas. Então, se você ainda está estagnado, né, sem crescer educacionalmente, você vai estar cada vez mais vulnerável a estar numa situação de miséria. E o que é a situação de miséria? A situação de miséria é um quadro onde as pessoas podem se encontrar de diminuição, tá bom? De bens, de direitos e de deveres, né? Ou então de
qualquer situação social, né? Quando você perde esses direitos, perde esses deveres, perde sua posição social, você fica excluído, né? Você cai na miséria. Então, a miséria não está só relacionada à fome. A miséria também está relacionada à sua exclusão no meio social, no meio profissional, tá certo? Em vários meios da sociedade. Então, existem essas exclusões cada vez maiores por conta dessa, como podemos dizer, dessa diferença no acesso aos serviços, tá certo? Porque o filho do rico, ele tem que ter melhores acessos à educação, à saúde, a empregos, a saneamento básico, a infraestrutura, e o filho do pobre não. Por que essa diferença? Porque o pobre sempre tem que ter acesso a coisas de baixa qualidade e o rico a coisas de boa qualidade. Porque os nossos serviços, saúde, educação, infraestrutura, segurança, porque os nossos serviços são tão ruins? Porque o serviço público não tem qualidade? São questões que nos levam a pensar sobre a miséria que existe no Brasil. Então, a miséria é essa falta, né? É a escassez, tá bom? De recursos. Então, voltando aqui para a questão de consumo, né? Lixo é consumo, pessoal. Então, a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente consome vai se transformar em lixo. Só que as pessoas, elas estão pouco preocupadas para onde vai o seu lixo. Para onde vai? Qual é o destino do seu lixo? Né? Então, você pode observar nos países mais ricos do mundo, né, como nos Estados Unidos e países europeus e no Japão, que a quantidade de lixo lá é exorbitante. A quantidade de lixo é enorme. Falta espaço para colocar o lixo. Onde é que eles vão colocar o lixo deles? Não tem espaço. Então, o que eles fazem? Eles entram em contato com países de terceiro mundo, como o Brasil, e negociam, né, para que o lixo deles possam vir para cá, para o Brasil. Tá certo? Mas aí o Brasil ganha um dinheirozinho por trás. Tá bom? Então, o Brasil ganha dinheiro recebendo o lixo dos outros. É um novo mercado, é o mercado do lixo. Tá certo? O Gabriel está falando aqui, o lixo eletrônico afeta muito o meio ambiente. Verdade. Para você observar nas casas de vocês, quantos carregadores celulares você tem? E onde você jogou esses carregadores? Né? A Pâmela, a maioria vai para a praia e acaba com a vida dos animais marinhos. Exatamente. Não existe um destino correto. Pouquíssimas cidades no Brasil sabem tratar o seu lixo. Pouquíssimas. Não existem estudos ambientais a fim de melhor manipular esse lixo. E claro, pessoal, que esse lixo ele vai impactar no meio ambiente, né? E vai impactar os recursos hídricos, a água que está no subsolo, lá embaixo. E aí eu volto a dizer, pessoal, daqui a 10, acho que 10 anos já dá. Daqui a 10 anos, nós vamos estar numa crise hídrica, numa severa crise hídrica, onde só vai beber água de qualidade quem tiver dinheiro. A água vai ser algo raro, onde só os mais ricos terão direito de ter acesso. Infelizmente. Por quê? Porque nós produzimos lixo em grande quantidade, não sabemos o que fazer com esse lixo, e esse lixo está poluindo, está contaminando a água potável que nós temos para beber, para usar, para os nossos afazeres. Tá certo? A Clara está falando. Quais são as cidades do Brasil que dão destinação adequada ao lixo?
Bem, nós temos aqui, pelo menos aqui no Ceará, Sobral como um exemplo interessante, né? Um exemplo até adequado de destinação. Lá no sul do Brasil, nós temos algumas cidades do Paraná, né? Blumenau, tá certo? Algumas cidades em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que se destacam também em políticas a longo prazo de melhor destinar o lixo a aterros sanitários, tá certo? Lá no sul do Brasil, se eu não me engano, Santa Maria, Criciúma, né? Eles têm boas políticas. Em São Paulo, o interior paulista, Presidente Prudente, algumas cidades ali, eu já cheguei a constatar, né, algumas políticas sérias de longo prazo. Tem que ser de longo prazo. Por quê? Porque entra um grupo político e sai o outro, o que é que eles fazem? Eles param com a política, né, ambiental, eles param. Eles não dão continuidade. Tem que ser algo contínuo, igual a educação. A educação tem que ser contínua. Mesmo saindo um grupo e entrando outro, aquilo que está dando certo, né, as políticas sérias devem ser continuadas, como aqui em Sobral. As políticas sérias educacionais devem ser continuadas. Só dá certo se tiver continuação. Se não tiver continuação por conta de politicagem, aí claro que não vai surtir efeito. Assim, então temos que beber muito enquanto tem, né? Verdade, Cíntia, é uma preocupação. E nós só vamos resolver isso lá na frente se a gente tiver consciência hoje. As pessoas, elas ainda não têm consciência do uso da água, porque ainda tem. Elas só vão passar a compreender que a água é importante quando não tiver. E aí, no momento que elas não tiverem o acesso à água, elas vão entender o quanto é necessário. É muito mais necessário do que uma lâmpada ligada, uma internet no computador, certo? Muito mais necessário. Então, veja, pessoal, que o lixo está presente na nossa vida, né? Está presente em todo momento. E o lixo, ele desmascara como a nossa sociedade é imoral. Como a nossa sociedade é imoral. Então, quantas pessoas não saem por aí e jogam lixo na rua, jogam lixo em qualquer lugar, não fazem a separação do lixo orgânico, do lixo seco, né? Não dão um destino separado para os lixos eletrônicos, não se preocupam em guardar o lixo de forma adequada. Por quê? Porque eles não se preocupam com o gari. Muitas vezes o gari, um trabalho respeitado, um trabalho digno, deveria ser, mas a sociedade não vê assim. Mas os garis, eles sofrem. Já vi muitas situações do gari pegar aqui a sacola de lixo para jogar no caminhão de lixo, e aí o cara pega aqui a sacola, tá lá um caco de vidro lá, né? Caco de vidro aqui, ó, apontado para ele. Aí ele mete a mão na sacola e se rasga todo. Lixo hospitalar, seringas, né? Dentro da sacola, o cara vai lá, pega a sacola e se fura, corre risco de contaminação de doenças, tá certo? Então, o lixo, ele desmascara a total imoralidade que nós temos. Nós somos uma sociedade imoral, antiética, porque a gente não se preocupa com o nosso lixo, é nosso lixo. E aí você consome, vou jogar onde esse lixo? Tô nem aí, joga em qualquer lugar. Não é assim. A responsabilidade é de todos. A Clarice, além do lixo ser um fator favorável para o acúmulo de água, para o mosquito da dengue vir a surgir. A dengue, olha pessoal, a dengue é um exemplo. Há quanto tempo existe a política pública de combate à dengue? E nós ainda estamos sofrendo contra a dengue. Se nós tivéssemos uma sociedade educada, a dengue já teria sido resolvida. Mas nós não temos uma sociedade educada. E aí, o que é que acontece? A dengue está aí, né?
contamina as pessoas ficam doentes, precisam de hospitais. Quanto mais pessoas precisando de hospitais, mais dinheiro precisa para se investir nos hospitais, é mais dinheiro público sendo gasto. Então, veja que um povo educado faz com que faz com que o nosso governo gaste menos. Investir em educação, investir em qualificação profissional, na educação das pessoas, faz com que o governo gaste menos. E é aí que nós temos que cobrar. Né? A W, teve um caso em Minas Gerais, um daí pegou um material radioativo daquelas máquinas de raio-x, que foi descartado de forma errada e acabou contaminando certa parte da população de lá. Verdade, eu acho que é um caso que passou até na antiga linha direta, um programa antigo da Globo. Né? Então, as pessoas, elas acabam não se responsabilizando pelo lixo que tem. Elas jogam em qualquer lugar. Jogam no rio, né? Jogam no meio da rua. Né? Tem gente aí em prédio que joga lá na sua sacada. Quem tiver embaixo que se vire. Se o lixo cair na sua cabeça, o problema é seu. Existe demais. Tá? Então, pessoal, nós estamos totalmente voltados para uma sociedade de consumo. Veja, hoje nós temos no mundo 7 a 8 bilhões de habitantes. Então, a Terra está num processo de esgotamento, tá bom? Então, veja que a Terra está chegando a uma situação de esgotamento. Se todos vivessem como na Índia, o planeta Terra suportaria até 15 bilhões de pessoas, tá? Então, se todo mundo vivesse como na Índia, como é que as pessoas da Índia vivem? Eles vivem sem consumir muito, né? E quanto menos você consome, menos pressão no meio ambiente você faz. Então, se todos vivessem como na Índia, a Terra suportaria até 15 bilhões de pessoas. Mas se todos vivessem como nos Estados Unidos, a Terra só suportaria 1,5 bilhões de pessoas. Então, veja a diferença, né, da população quando a gente consome em grande quantidade, né? Claro, agora entendo o Thanos. Você tá entendendo como é que a coisa é diferente? É diferente. Então, outra característica da globalização é a formação dos blocos econômicos, né? É uma forma dos países se organizarem regionalmente para competirem na economia mundial. Como no caso da queda das barreiras alfandegárias, que são esses impostos que existem na compra de produtos. Aqui nós temos os principais blocos, né? A União Europeia, já cheguei a falar sobre isso com vocês no segundo ano, né? O Mercosul, Mercado Comum do Sul aqui, onde o Brasil faz parte. Em 2012 entrou a Venezuela, mas a Venezuela já saiu, né? Por conta das mudanças políticas, principalmente aqui no Brasil. O Brasil é líder do Mercosul. O NAFTA, que é um bloco econômico dos Estados Unidos, na América do Norte, e a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, é lá no leste europeu, liderado pela Rússia. Outra coisa é a internacionalização dos fluxos de capitais, né? Ampliação dos fluxos de capitais, tá certo? E essa total relação entre as economias. Já falei isso daí lá no início da aula, e é exatamente isso, certo? A inter-relação das economias, tá certo? É uma característica, né, que pode ser identificada a partir desse fluxo cada vez maior do capital, tá bom? Aqui o Lucas perguntou sobre o maior produtor de lixo, o Carlos Henrique já respondeu, os Estados Unidos, né? A Ana Vitória, e o lixo dos Estados Unidos, a grande maioria não é reciclável. A cada 100 toneladas de materiais gerados nos Estados Unidos, apenas 11 são recicláveis. Pois é, verdade. Aí você tem hoje também alguns produtos que precisam passar a ter uma mudança, como, por exemplo, aquelas caixinhas de achocolatado. Aquelas caixinhas de achocolatado. Aquelas caixinhas, ela tem duas camadas. Ela tem uma camada de papel, né, externamente, e tem uma camada de alumínio internamente. A camada de alumínio é justamente para controlar a temperatura do líquido
dentro do pacotinho, né? Aí você pensa, onde é que eu jogo esse pacote de achocolatado? Na cesta de papel ou na cesta de alumínio? Entendeu? Então, as empresas também precisam se readequar a isso. Tio, qual é o destino certo do lixo hospitalar? O lixo hospitalar ele tem que ter um destino diferenciado. Ele não pode estar na mesma, podemos dizer, no mesmo fluxo do lixo domiciliar. Ele tem que ser diferenciado, ele tem que ser guardado, né, em horários diferentes, em lugares diferentes, e encaminhado com transportes diferentes, certo? Então, tem que ser separado, não pode ser considerado um lixo normal, ele é um lixo em separado. Assim como nós separamos também, eu particularmente faço isso, o lixo seco do orgânico, e se você tiver eletrodoméstico, você coloca também separado, tá bom? Vitória, muitas marcas estão se reinventando para ser mais recicláveis. Verdade, e é o nosso dever, certo? Como habitante. A Pâmela, tio, a forma mais rápida de solucionar o caso da alta produção de lixo é diminuir o consumismo? Não é a questão de diminuir, mas é racionalizar. As pessoas elas têm que entender o que é que eu preciso comer, o que é que eu preciso de bens, o que é que eu preciso. É errado você ter um bem? Não, não é errado. Se você tiver dinheiro, você pode comprar, vai lá, compra, beleza. Mas você tem que ter a racionalidade de ter aquilo que precisa. Você precisa, e não a sociedade que te impõe. O problema é esse, porque as pessoas elas compram porque a sociedade impõe, certo? Exatamente, o necessário, tá bom? Tem que racionalizar isso. Então, várias economias, elas estão ligadas ao mercado financeiro, né? As empresas estão espalhadas pelo mundo e a venda de produtos facilita aí, e os países e suas economias tornam-se mais vulneráveis às crises que, quando ocorrem, atingem todos os países de forma interligada, né? Outra característica do neoliberalismo, que é o aumento da privatização, arroz salarial e Estado mínimo, tá certo? A privatização é tirar o Estado do domínio das estatais, o arroxo salarial é a diminuição dos direitos trabalhistas e o Estado mínimo é o Estado que deve atuar de forma mínima na economia. Então, o liberalismo clássico, ele tem esses três pilares, tá certo? Outra coisa são as transnacionais, né? São essas empresas que atuam mundialmente, tá bom? Que atuam, eu já cheguei a falar sobre isso também, que é quase uma revisão, certo? Essas transnacionais, elas correspondem a corporações industriais, comerciais, prestadores de serviços que atuam em diversos territórios do mundo, ultrapassando os limites territoriais de seus países de origem, né? Elas também podem ser chamadas de multinacionais, mas o certo é chamar de transnacional, pelo fato dela ultrapassar suas fronteiras nacionais. E aí, claro que vai surgir uma nova divisão do trabalho, né, pessoal? Hoje nós temos uma nova divisão do trabalho, onde os países desenvolvidos produzem seus produtos em outros países. E aí ele faz o quê? Produz lá, porque lá existem condições mais baratas, mais rentáveis, né, para produzir um determinado produto, tá bom? Como no Brasil. No Brasil é muito mais rentável produzir, porque o salário das pessoas é muito mais baixo, as condições sociais são mais precárias, e você acaba ganhando dinheiro sobre isso, certo? Então, até a década de 70, essas transnacionais tinham a produção no seu país de origem, como no caso da Nike, que era feito nos Estados Unidos. Mas aí, na década de 80, acontece a mudança. Elas começam a produzir em vários países de fora. E aí o lucro é a busca final do sistema capitalista. E vai se definir em quê? Onde tiver o maior lucro é onde vai se produzir, né? Então, você vai produzir os produtos onde tem o maior lucro. E onde eu vou tirar o meu maior lucro? Nos países mais pobres. É por isso que a Nike, uma empresa internacionalizada,
ela prefere produzir seus produtos em países pobres, porque lá ele pode utilizar o trabalho infantil, que é legalizado, pode pagar de forma baixa, pode retirar direitos trabalhistas, certo? Pode ter isenção de impostos, pode ter auxílio fiscal e etc. É muito bom para eles, né, produzir fora do seu país. Aqui nós temos uma notícia, né, que eu não vou ler para vocês por causa do tempo, mas fala sobre a exploração infantil em fábricas da Nike na Indonésia. Eu já até falei para vocês a respeito de alguns produtos que sofrem promoções nos shoppings. Aí você pensa, oh, que beleza, vou comprar um produto mais barato. Mas muitas vezes o produto que está em promoção, ele só está em promoção porque houve trabalho infantil. O patrão não pagou por essas crianças. E se pagou, pagou baixo. Né? Tá aqui, ó. É justamente isso daí, né? A questão do just do it, né? Just do it. E aí as crianças trabalhando de forma escrava, né? Certo? Então essa DIT, pessoal, ela vai ter o significado de obter lucro para os países desenvolvidos que vão transferir suas fábricas para os países subdesenvolvidos, né? E aí quais são as vantagens? Mão de obra barata, certo? Como no caso aí, as fábricas que vão se intensificar nos países subdesenvolvidos, tá? Outra vantagem, as leis ambientais mais brandas, proximidade da matéria-prima também, né? As fábricas vão estar nos lugares onde há riqueza de matéria-prima, incentivos fiscais, como falei para vocês, né? Que são ajudas governamentais, ajudas financeiras. E outra coisa da globalização, também já falei, a homogeneização cultural, né? Essa sociedade dos iguais, né? Todo mundo segue músicas parecidas, assistem filmes parecidos, se vestem parecidos, se alimentam parecidos. Quer dizer, uma sociedade chata, né? Outra coisa, barateamento e maior velocidade dos fluxos das informações de mercadoria. Se em 1930, $80 era o minuto da ligação internacional, hoje custa menos de R$1. E em 1960, 25 milhões de pessoas viajaram para outros países. Hoje, 400 milhões de pessoas viajam. Então, veja como aumentou esse fluxo de pessoas, né? E o que faz com que exista uma maior interconexão entre as pessoas, né? Justamente a evolução das mídias sociais, das redes sociais, como o Skype, WhatsApp, né? Então, a terceira revolução industrial, ela tem essa característica da tecnologia de ponta, né, por meio da informática, da robótica, da biotecnologia, da química e de outras ciências, demonstrando que nesse novo mercado é de fato necessário o crescimento tecnológico. Então, pessoal, a pergunta que fica, a globalização aumenta ou diminui as desigualdades? E aí fica o questionamento, tá certo? Alguém tem alguma pergunta? Vou parar aqui a gravação, tá bom?